Se você acha que conhece alguém completamente, espere até o final desta história. Porque o que você está prestes a ouvir prova que os maiores segredos vivem dentro das casas mais perfeitas, e que as maiores traições vêm das bocas que deveriam ficar fechadas. Fique comigo. Você não vai querer perder nenhum detalhe. O que ela disse quando achou que ele não estava ouvindo um romance de traição, silêncio e vingança. Havia algo estranho na forma como Waverly Ashton arrumava a mesa naquela tarde de outubro. Ela dobrava os guardanapos com um cuidado cirúrgico, os cantos perfeitamente alinhados, as taças de cristal em ângulos precisos, como se a beleza exterior de tudo pudesse compensar o que estava apodrecendo por dentro. Fora da janela da cozinha, as árvores de Connecticut já haviam se rendido ao outono, suas folhas tombando em laranjas e vermelhos profundos sobre o gramado que o jardineiro aparava toda segunda-feira. A casa dos Ashton era exatamente o tipo de propriedade que as revistas de decoração adoravam fotografar: branca, com persianas azuis, cercada por uma cerca de madeira que parecia dizer ao mundo aqui dentro, tudo está bem. Mas nada estava bem. E Waverly sabia disso há exatamente 19 meses. Waverly Ashton tinha 36 anos, cabelos negros que chegavam aos ombros e os olhos cor de âmbar que, quando ela sorria de verdade, faziam as pessoas se esquecerem do que estavam dizendo. Ela era ceramista, não a espécie que vendia peças em feiras de artesanato, mas a que expunha em galerias em Soho e tinha lista de espera de 6 meses para encomendas personalizadas. Ela tinha talento genuíno, o tipo que não se aprende e não se compra. Seu marido, Declan Ashton, era hidrologista. Ele estudava rios, sua corrente, suas cheias, a forma como a água encontrava sempre o caminho de menor resistência. Era irônico. Waverly pensaria mais tarde que ele entendesse tão bem como os cursos mudam sem aviso, como o que parecia sólido pode, de repente, desviar. Eles eram casados há 12 anos. Tinham uma filha de 8, Maren, que colecionava pedras e queria ser geóloga. Nas fotos do Instagram, a família Ashton parecia a definição de uma vida bem construída. Mas as fotos do Instagram nunca mostram o que acontece depois que a câmera é guardada. As amigas de Waverly chegaram às 6 da tarde. Eram 4. Solange, que trabalhava como negociadora de arte e falava com as mãos mesmo ao telefone. Priya, engenheira aeroespacial cujo riso ecoava 3 cômodos à frente. Demi, uma tatuadora que tinha um estúdio em Brooklyn e colecionava anedotas escandalosas. E Renata, ex-nadadora olímpica reconvertida em treinadora pessoal de celebridades. Era uma dessas noites de sexta-feira que as 5 cultivavam há anos: vinho, queijos importados, histórias que não saíam daquelas 4 paredes. Ou pelo menos era o que se supunha. Declan, quando saiu de casa naquela tarde, disse que ia ao escritório revisar dados de campo de um projeto no Rio Housatonic. Disse que ficaria até tarde. Disse que não esperasse por ele para jantar. Ele não foi ao escritório. Mas Waverly ainda não sabia disso naquela noite. Ou melhor, ela sabia, mas ainda fingia para si mesma que não sabia. 19 meses de fingimento criam um músculo próprio. O segundo copo de Borgonha havia sido derramado quando Demi trouxe o assunto. Foi ela quem sempre trazia os assuntos que ninguém ousava trazer. Então, ela disse, recostando na cadeira com aquele sorriso lento que antecedia sempre alguma coisa, estávamos discutindo tamanho na semana passada no estúdio. Clientes de tatu adoram comparecer e compartilhar detalhes da vida pessoal enquanto estão deitados na maca por 3 horas. E eu fico pensando, entre nós, aqui, agora, como cada uma diria que está na vida conjugal nesse departamento. Solange quase cuspiu o vinho. Priya levou a mão à boca suprimindo um riso. Renata cruzou os braços com a expressão de quem já conhecia a pergunta e esperava apenas a resposta das outras. Você é impossível, disse Solange, mas já estava sorrindo. Estou sendo antropológica. Demi defendeu-se com falsa seriedade. É um estudo social. Waverly sorriu. Tomou um gole longo. Sentiu o Borgonha descer quente, com ele, algo que havia estado represado por muito tempo. 19 meses é tempo demais para segurar qualquer coisa. Vou te dizer uma coisa sobre Declan. Ela começou, com aquele tom levemente exasperado que as mulheres usam quando estão prestes a dizer algo entre a ironia e a mágoa genuína. Quando a gente se casou, eu achava que era média. Sabe? Normal. Depois com o tempo percebi que eu estava muito errada sobre o que era média. Ou. Demi inclinou o corpo para frente. O meu marido foi muito bem presenteado pela natureza para uma profissão que passa o dia medindo coisas. O riso explodiu na sala. Priya bateu a palma na mesa. Renata ergueu o copo em um brinde silencioso. Solange apontou o dedo para Waverly com expressão de aprovação absoluta. Então estamos falando de... Demi fez um gesto com as mãos, abrindo-as como se descrevesse o tamanho de um peixe lendário.
Vamos dizer que ele poderia medir o próprio trabalho com as mesmas réguas que usa no campo, disse Waverly, e tomou mais um gole, sentindo que havia cruzado alguma linha invisível e que era tarde demais para voltar atrás. Deus, murmurou Solange. Então o que está faltando? Perguntou Renata, diretamente, como só ela sabia perguntar. Por que você não está feliz. Eu vejo há meses. O riso morreu devagar, como uma vela que alguém cobre com a mão. Waverly olhou para o copo. As outras olharam para ela. Não vou falar sobre isso hoje, disse ela. Mas ela havia falado sobre ele. Havia descrito o marido como um troféu físico em uma sala cheia de amigas. Havia feito isso enquanto 19 meses de traição, a dele, não a dela, corroíam algo por dentro que nunca mais seria o mesmo. E ela não sabia, ainda, que ele estava ouvindo. Declan havia voltado cedo. Silenciosamente, a chave girou sem barulho, as solas de seus mocassins não fizeram som algum no piso de madeira. Ele havia parado no corredor que dava para a sala de jantar. Havia ouvido o riso primeiro. Depois as vozes. Depois as palavras dela. Ele ficou parado por exatamente 2 minutos e 46 segundos. Ele sabia porque contou cada segundo, de forma mecânica, como quem precisa de algo concreto para se ancorar enquanto o chão treme. Depois foi para o seu escritório em casa, fechou a porta e ficou sentado no escuro. Não porque o que ela disse o havia magoado, mas porque ela havia dito aquilo, com carinho, com orgulho implícito, sobre um homem que, naquele momento, vinha se traindo a si mesmo há 19 meses. Declan não havia ido ao escritório naquela tarde. Havia ido ao apartamento de uma mulher chamada Cassidy Brever, que era assessora de comunicação política em Hartford e que havia entrado na vida dele como uma maré que não pede permissão. E sentado naquele escuro, ouvindo o riso de Waverly na sala, Declan entendeu que havia quebrado algo que ele não sabia que tinha até ouvir ela descrevê-lo para as amigas como se ainda fosse de dela. Waverly soube que ele havia ouvido na manhã seguinte. Não porque ele disse, mas porque Declan tinha um jeito de olhar quando sabia de algo, uma leveza excessiva nos movimentos, como alguém que está carregando peso demais e tenta parecer que não está. Ela conhecia esse olhar. Havia aprendido a reconhecê-lo anos antes, quando ele havia tentado esconder o diagnóstico da mãe dele durante uma semana antes de contar. Você voltou cedo ontem? Ela perguntou, fingindo que estava interessada apenas no café. Uns 10 minutos depois que suas amigas foram embora, ele disse. Verdade tecnicamente precisa. Mentira estratégica. Waverly olhou para ele. Ele não desviou o olhar. E ali, naquele espaço entre 2 pares de olhos que haviam dormido lado a lado por 12 anos, algo foi dito sem nenhuma palavra. Certo, ela disse, e virou de volta para o café. Waverly havia descoberto sobre Cassidy Brever em um março cinzento, quando encontrou uma mensagem no iPad que Declan havia esquecido aberto na cozinha. Não foi uma revelação dramática. Não houve choro imediato, não houve confronto. Houve apenas ela, de pé descalça no piso frio, lendo 3 linhas de texto que reorganizaram completamente o mapa de sua vida. Ontem foi perfeito. Você faz eu me sentir tão viva. Não quero que acabe nunca. Ela havia fechado o iPad. Havia terminado de fazer o café. Havia acordado Maren, preparado o café da manhã, levado a filha para a escola. Havia voltado para casa, sentado no chão do closet e chorado por exatamente 20 minutos. Depois havia levantado, lavado o rosto, e decidido que não ia confrontar nada ainda. Porque Waverly era ceramista. E ceramistas sabem que você não quebra o que quer que seja até decidir exatamente o que vai fazer com os pedaços. Nos meses seguintes ela havia construído sua saída com o mesmo cuidado com que construía uma peça no torno. Devagar. Com pressão constante. Sem movimentos bruscos. Primeiro, ela havia contratado um advogado, Theodora Paz, conhecida em Hartford por não perder casos de divórcio há 14 anos. Theodora tinha cabelos brancos cortados rente ao crânio e um blazer vermelho que usava em todos os dias que entrava em tribunal. Ela havia ouvido Waverly por 40 minutos, feito 3 perguntas cirúrgicas, e dito: Você tem 19 meses de provas? Excelente. Vamos demolir isso direito. Segundo, Waverly havia reorganizado silenciosamente suas finanças. A galeria em Sorro havia lhe oferecido um contrato de representação exclusiva que ela havia recusado um ano antes por achar que desequilibraria a vida familiar. Ela ligou de volta, aceitou, e em 8 meses havia acumulado reservas suficientes para ser completamente independente. Terceiro, ela havia documentado tudo. Datas, horários, padrões. Não por raiva, ou não apenas por raiva, mas porque Waverly entendeu desde o início que a única forma de sair de uma guerra é chegando preparada. A noite das amigas,
Com o vinho e as risadas e as palavras sobre Declan, havia sido uma fuga momentânea. Um segundo de humanidade em 19 meses de planejamento frio. Ela havia falado sobre ele como se ainda o amasse porque, em alguma parte complicada de si mesma, ela ainda o amava. Mas amor e lealdade não são a mesma coisa. E ele havia quebrado a segunda a tempo demais. A reação de Declan veio 3 dias depois. Ele chegou em casa com um buquê de flores, anêmonas vermelhas, as favoritas dela. Ele sabia isso. Havia sabido sempre. Ele preparou o jantar, um risoto que ele só fazia em ocasiões que precisava de palavras mas não as tinha. Depois que Maren foi para a cama, eles ficaram sentados na mesa e ele disse: "Eu ouvi o que você disse sexta-feira." Waverly colocou o copo no lugar com uma precisão que dizia tudo. E eu fiquei grato. Ele pausou. E envergonhado. Você falou sobre mim como se eu ainda merecesse isso. Você sabe que eu sei, Declan. Ele não fingiu não entender. Ele fechou os olhos brevemente, e quando os abriu havia ali uma capitulação que ela nunca havia visto em 12 anos. Homens como Declan, competentes, seguros, metódicos, raramente chegam a esse ponto de reconhecimento completo. Era quase impressionante. Há quanto tempo você sabe? Ele perguntou. 19 meses. O silêncio que se instalou tinha textura. Declan ficou olhando para a mesa. Waverly olhou para ele olhando para a mesa. Por que você não disse nada? Porque eu precisava de tempo, ela respondeu, simplesmente. Para decidir o que fazer com isso. E você decidiu? Sim. O que chocou Waverly não foi a raiva dele. Não foi negação, nem acusações, nem as tentativas patéticas de minimização que Theodora Paz havia descrito com cansaço clínico nas reuniões preparatórias. O que chocou Waverly foi que Declan não fez nada disso. Ele ficou sentado. Ele respirou. E então ele disse: "Eu terminei com ela há 3 semanas." Waverly piscou. Era a única reação que permitiu a si mesma. "Eu sei que isso não muda nada." Ele continuou, com a voz baixa e firme de quem está dizendo uma verdade que sabe que não vai salvar nada. "Eu sei que não é o suficiente. Mas eu terminei. E eu não sei se foi porque ouvi você falando sobre mim sexta-feira com esse carinho que eu não mereço. Ou se foi porque eu já havia chegado ao limite do quanto consigo ser alguém que não sou. Provavelmente as duas coisas. Por que você está me contando isso?" Perguntou Waverly. "Porque você merece saber. Porque você ficou 19 meses sabendo sozinha e eu fui covarde o suficiente para não perceber que você sabia." Ele olhou para ela. "Você construiu uma saída, não construiu?" Ela não respondeu. A resposta estava no jeito que ela não desviou o olhar. "Você vai me deixar?" disse ele. Não como pergunta. "Sim", respondeu ela. O divórcio foi protocolado 4 semanas depois. Theodora Paz chegou ao tribunal naquele dia com o blazer vermelho e um dossiê que havia custado a Waverly 19 meses de silêncio cuidadoso. O desfecho foi cirúrgico. A casa, a custódia majoritária de Maren, uma divisão de bens que reconhecia a contribuição financeira e emocional de Waverly ao longo de 12 anos. Declan não contestou nada. Isso também a havia chocado. De certa forma, era a confirmação de que o homem que havia se perdido por 19 meses ainda tinha, em algum lugar, a integridade do homem com quem ela havia se casado. Era tarde demais. Mas estava lá. Nos meses que se seguiram, Waverly vendeu 5 peças para a coleção de uma curadora de arte em São Francisco que havia descrito sua cerâmica como devastadoramente honesta. A frase havia ficado com ela. Era exatamente o que ela queria ser. Maren adaptou-se com a resiliência específica das crianças de 8 anos que coletam pedras e acreditam que o mundo tem estrutura mesmo quando os adultos provam o contrário. Ela passou os fins de semana com o pai e as noites de semana com a mãe, e em nenhum momento nenhum dos dois falou mal do outro na frente dela. Esse havia sido o único acordo que Waverly havia pedido verbalmente a Declan, e ele havia cumprido. Cassie de Brever havia saído da vida de ambos com a discrição de quem sabe que entrou por uma porta que nunca deveria ter sido aberta. Waverly não pensava muito nela. Raiva direcionada a terceiros era energia desperdiçada. A vingança de Waverly não havia sido um confronto dramático. Não havia sido uma cena. Havia sido 19 meses de construção silenciosa, financeira, legal, emocional, de forma que quando chegou a hora de partir, ela não saiu despedaçada. Ela saiu inteira. Isso era vingança. Não o espetáculo da dor alheia, mas a recusa de ser destruída pelo que alguém fez a ela. Priya disse isso melhor do que qualquer um quando, 3 meses após o divórcio, as 5 amigas voltaram a se reunir, desta vez no apartamento novo de Waverly em New Haven, com janelas que davam para o mar. "Você saiu com tudo", disse Priya, olhando para o espaço ao redor.
As peças de cerâmica nas prateleiras, a luz dourada entrando pelas persianas, Maren dormindo no quarto ao fundo. Saí com o que era meu, Waverly corrigiu. Que é tudo, disse Demi, e levantou o copo. A última coisa que Waverly e Declan disseram um ao outro como marido e mulher aconteceu no estacionamento do tribunal, depois que o juiz havia assinado os papéis. Ele havia ficado parado ao lado do carro dele, um Honda cinza que precisava de revisão e que ela havia mencionado dezenas de vezes. Ela havia se aproximado porque havia esquecido de entregar um envelope com documentos de Maren, registros de vacinação, histórico escolar, coisas práticas que continuavam existindo mesmo depois que o casamento deixava de existir. Ele pegou o envelope. Ela estava prestes a se virar. Waverly. Ela parou. Aquela noite, ele disse, quando eu ouvi você. Você falou de mim como alguém que ainda valia a pena. Ele fez uma pausa. Eu odeio que foi isso que me fez perceber o que eu havia feito. Waverly olhou para ele por um longo momento. Havia algo ali que ela havia amado genuinamente. Havia também algo ali que havia escolhido, repetidamente, ir embora. Espero que valha a pena ainda, ela disse, com calma. Para você e para Maren. Não para mim. Não preciso mais disso. Ela se virou e caminhou para o próprio carro. Não olhou para trás. Ceramistas sabem que, quando uma peça vai para o forno pela última vez, não tem mais volta. O calor faz a forma definitiva. O que sobra é permanente. Waverly Ashton havia entrado no forno 19 meses antes, no dia que leu 3 linhas de texto no iPad esquecido na cozinha. E saiu do outro lado com a forma que escolheu ter. Permanente. Inteira. Dela.